O novo filme da Pixar, Divertidamente 2, traz a raiva, a inveja, a alegria, a tristeza, a ansiedade, o nojo, a vergonha, o tédio, o medo, como sentimentos presentes no dia a dia das pessoas. O filme ilustra de forma lúdica e educativa a complexidade das sensações humanas. Neuropsicóloga, essa moça Karina dos Santos, vem aqui ao programa nos mostrar como o filme pode nos ensinar a lidar com as nossas próprias emoções. Seja bem-vinda, querida! Boa tarde! Boa tarde, Cleide, tudo bem? Tudo bem, obrigada por você certo, vir. então, eu que agradeço. Vamos sentar um pouquinho e bater um papo? Claro. O menino de assistente aqui, o Alex, você me arruma um guardanapo? Que eu tô aqui querendo chorar. Já comecei a falar de São Bento do que da emoção Já de se viver. emocionou. Não, mas eu sou uma manteiga derretida. Mas tá certo, tem que expressar as emoções, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre emoções. Sim. Me conta, afinal, a representação dos sentimentos no filme são iguais às nossas sensações na vida real? De modo geral, sim. Ele é bem fiel, é um filme que tem muito estudo por trás, ele tem muita fidelidade, né, no que ele apresenta, nas teorias. Inclusive o 2 eu achei até mais complexo do que o primeiro. O primeiro ele traz uma dinâmica um pouco mais simplista, acho que até para as crianças adquirirem ficou um pouco mais fácil. No 2 eu senti ele até um pouco mais complexo de teoria, o que é muito bom, que é muito importante, né? Mas traz um entendimento também diferente. Só que eu não acho que aquele filme é para criança, não. Não, também não acho. Gente, criança de 4 anos, eu fui ao cinema, eu vi o filme, eu vi crianças de 3 anos dormindo no colo de vó, mas não vai entender. Não. Aquele bem adulto, né? Isso, o 2, como eu falei, ele é bem mais complexo. Até para alguns adultos, algumas situações que aparecem ali, fica difícil até da gente compreender. Né? Então, a pessoa que nunca vivenciou uma crise de ansiedade, ela tem dificuldade de entender algumas partes daquele filme, algumas complexidades. Mas é um filme que, por ser uma animação, é muito acessível. Então, a gente pode não apresentar para a criança agora, ou talvez ela não entenda agora, mas a gente começa a mostrar para ela e ela começa a ter uma percepção daquela emoção. Isso é importante. Muito. Eu me lembro que eu levei meu filho para assistir Shrek quando ele tinha 8 anos de idade. Hoje ele está com 28. Um tempão, 20 anos se passaram. E ele relembra, ele assiste o filme, ele vê situações que tinha preconceito, que tinha um monte de coisas, adversidades e tudo mais. Aí ele falou assim, nossa, eu não percebi isso. Eu falei, meu filho, você era uma criança, não tinha como perceber. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante no filme, porque os sentimentos negativos, como inveja, medo, raiva, eles podem ter algum valor de útil. Sim, e todas as nossas emoções, elas vão ter o lado positivo e o lado negativo. Então, todas elas têm uma função na nossa vida. Elas não existem à toa. Então, o tédio, ele é uma válvula de escape para a intensidade, por exemplo. Às vezes a gente está muito intenso, sentindo muito, e isso sobrecarrega. Então, o tédio, ele vem como essa... Opa, vamos desacelerar, vamos abaixar um pouquinho e a gente consegue ter esse desinteresse e se regular e muitas vezes nem entrar numa crise. Menina, eu estava me culpando horrores, porque eu sentia tédio. Vou te falar em que situações. Eu já vivi muita coisa, porque eu já trabalhei muito na área de comunicação e já vi muita coisa. E estou vendo os jovens que estão vindo e vêm discutindo alguma coisa que a gente sabe que aquilo ali não é bem aquilo ali. Aí me incorpora o tédio. Sim. E eu ficava com peso na consciência. Não, e ele é importante, porque às vezes você está sentindo tédio, às vezes para não sentir a raiva, não sentir a frustração. Porque são sentimentos negativos e normalmente muito intensos. E às vezes, se a gente sente eles, a gente pode ter uma reação comportamental que não é adequada, né? Então, o tédio ele é um fator social muito importante. Olha só, explicando assim, ó, fiquei até mais aliviada. Não, pode ficar. Aí os sentimentos... Aí, no primeiro, não tinha nem o tédio, nem a ansiedade... nem a inveja e a vergonha. Isso. E o que eu achei incrível nesse filme é quando apareceu 2 vezes a nostalgia. Sim. Aí ela chegou e a alegria falou, não, agora não é sua vez ainda não. Isso. Porque ela ainda não completou, ela ainda não virou adulta. Exato. Porque só o adulto tem nostalgia. Sim, porque eu preciso que o cérebro tenha se desenvolvido e eu preciso que essa pessoa tenha tido experiências.
Eu não vou sentir falta daquilo que eu não lembro. E muitas vezes a gente não tem memórias da nossa primeira infância. A gente tem pequenos cortes. Então a gente só vai ter memória e só vai ter nostalgia daquilo que eu me lembro, daquilo que eu vivi. É verdade. Então só daqui pra frente que ela vai começar a ter. Gente, é fantástico como é a elaboração de uma animação. Sim. Aquilo ali deve ter sido muitos anos de pesquisa. Sim, por isso que demorou tantos anos, né, para ser lançado o 2. E eu vejo que eles têm muito cuidado com a obra, acho isso muito rico, muito bom. Tem que ter cuidado mesmo, que pode levar pessoas, induzir pessoas, né? Sim, a gente vê muito descuido hoje nas redes sociais, né? Então, ter um filme que se preocupa com isso, que está atento aos detalhes, eu achei muito importante. Pois é, gente, não vai ficar só na conversa, não. Eu convido você a ir numa sala de cinema, faça isso. Vá ao cinema e vá assistir esse filme divertidamente, que você vai descobrir coisas incríveis. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do vale quando elas entram dentro de um brócolis, porque ela não gostava de brócolis, aquilo remeteu que ela... Para ela fazer aquela cara de nojo, ela imaginava aquilo de ruim. Isso. E aí, no outro mundo paralelo, os amigos pegaram uma carona num brócolis, no vale. Como é que chama aquele vale? Fluxo da consciência. Fluxo da consciência. Isso é que eu quero conversar com você. O que significa isso para o nosso dia a dia? No nosso dia a dia, são aquelas memórias que elas são associadas. Então, é como se, quando eu falo para você, pensa numa cadeira. Cada pessoa, a gente às vezes pensa que todo mundo vai imaginar uma cadeira, mas não. Tem gente que vai se imaginar sentando numa cadeira, tem gente que vai imaginar a palavra cadeira, tem gente que vai imaginar a cadeira, tem gente que vai lembrar um dia que sentou numa cadeira. Então, o fluxo de consciência, ele é individual para cada um, mas é essa associação que a gente faz de palavras, de elementos, e ela é muito importante. Por quê? Se eu tenho uma situação de risco, eu vivenciei ela, e eu entro numa situação de risco depois, esse fluxo de consciência me alerta, me mostra, olha, isso aqui já aconteceu antes e não deu certo, ou não foi bom pra gente, vamos evitar. E às vezes a gente evita situações de risco por conta disso. Então, até situações da criança que ela passa de traumas, de situações, né, problema, lá na frente, às vezes ela não lembra, mas ela vai evitar aquela situação para poder não ter aquela consequência que ela teve lá atrás. Às vezes isso faz sentido, às vezes não, que às vezes eu tenho um trauma com fundamento, às vezes não, né? E tem traumas também que a gente bloqueia eles? Sim, boa parte dos nossos traumas são bloqueados. Porque a gente não consegue ter acesso à dimensão completa daquilo. A gente tem acesso a uma dimensão pequena. Porque quando eu falo de um trauma, eu falo de uma situação muito difícil de eu carregar, muito difícil de eu lidar. Então, eu não consigo realmente estar olhando para aquilo 100%. Eu preciso pegar recortes e pedaços. E muitos traumas são bloqueados, principalmente os da infância. E para resolver isso é só com terapia, né? Sim, por isso a gente vê uma grande demanda, né? Lá na Upvida a gente tem, assim, uma grande quantidade de pacientes infantis, adolescentes, pré-adolescentes, que já nessa primeira fase da vida já estão vendo e sentindo os efeitos da ansiedade, da depressão, então, que é o que a gente fala, né, do mal do século. Então, tem sido um crescimento exponencial e muito preocupante. Você lida só com esse tipo de pessoa, dessa idade, dessa faixa etária? Isso, minhas especializações são todas em infantil e adolescente e pré-adolescente. Mas hoje eu tô com uma demanda de autista adulto, que então também tô me especializando nesse recorte do autista adulto. E não é mais difícil lidar com criança e adolescente? Sim. Eu acho que é. Para mim, eu penso que é. É mais difícil porque elas vão ter menos compreensão. Mas eu sempre coloco que a criança, pelo menos, ela é que nem uma árvore. No começo da vida, até os 8 anos que eu estou formando a personalidade, ela pode dar o que eu quiser, bem entre aspas, né? Sim. Então, morango, tomate, chuchu, pepino, o que a gente quiser que ela dê. A partir dos 8 anos, eu começo só a cortar, só a fazer poda, né? Eu podo só o comportamento. Então, às vezes, a criança está com algum comportamento muito inadequado ou tem algum sinal ali de um problema. Até os 8 anos, eu consigo quase que modificar 100% aquilo. Nossa, que interessante. Sim, daí pra frente eu começo a precisar que a criança me ajude a melhorar. Que ela vai ter que fazer muitos trabalhos junto comigo, né? Até antes disso eu consigo, com orientação paterna, com a terapia individual da criança, fazer ela melhorar. Agora vamos voltar um pouquinho ao filme de novo, que você vai assistir, viu? Tô te chamando, vai lá ver. Aquelas bolinhas, era o que representava aquilo? São as memórias, né? São os momentos.
aquelas bolinhas que ela colocava na luzinha e tudo mais, e aquelas que depois entraram pro senso de quem eu sou, né? O senso de personalidade, que é aquilo que a gente falou. O senso de personalidade está sendo construído, então ele está em formação. Então eu tô pegando todas as minhas memórias e colocando lá no meu senso de personalidade para formar quem eu vou ser daqui para frente. Por isso que essa fase é muito importante. Então, eu preciso ter memórias positivas e memórias negativas também. Que eu aprendi com o meu erro e aí eu vou melhorar e não vou fazer mais. Interessante. Esse filme é muito ilustrativo. Muito. Tem uma música do Frejá que ele fala que rir de tudo é desespero. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. E nesse filme mostra muito bem a alegria. Parece que ela era a dominante ali. Sim. Ela sempre foi a dominante, mas ela dava espaço para todo mundo. Tanto é que quando ela pegou a ansiedade e falou, senta, calma, calma. Sim. Né? Então, assim, ela compreendeu a ansiedade, ela compreendeu a vergonha. Sim. Gente, a vergonha é demais, é muito ilustrativo. E é esse o trabalho que você faz, né? Isso. Você começa a despertar, a mostrar que essa criança e esse adolescente tem todos esses componentes e que não é pecado nenhum. Não, e a gente começar a desmistificar essas emoções também. Por exemplo, a inveja. Ela é muito mal falada. Nossa, mal faladíssima. Não. E ela é ela pode ser usada no lado positivo, é óbvio, né? A gente não tá pensando na inveja maliciosa, a gente tá pensando na inveja positiva, como motivador. Então, Sim. nossa, essa pessoa tem esse cargo tão bom nessa empresa, eu vou me dedicar porque eu quero um cargo igual esse. Sim. E aí eu me motivo. E isso foi motivado pela inveja. Veio através dela, ela pode ser positiva. O problema é a função que a gente dá pra eles. Exatamente, se ela vai ser pesada ou não, né? Sim. Eu, por exemplo, eu morro de inveja de quem trabalha com leão e o leão sobe em cima e brinca. Acho maravilhoso também. E quem cuida de panda? Abraçando os pandas. Morro de inveja. Sim, pois é. Então, assim, ela pode ser positiva. Ela não precisa ser negativa, assim como a vergonha. Assim como o tédio, a vergonha tem um fator de regulador social muito importante. Ela que dá nosso sentido, um dos fatores que dá nosso sentido de moralidade. Explica mais isso. Porque quando a gente, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, sei lá, quero derrubar esse copo. Certo. Eu não vou fazer isso porque eu sei que socialmente não seria bem visto. E aí isso me traria vergonha. Então eu não faço. Por isso que a vergonha, ela é social e muito subjetiva, ou seja, ela é pessoal. Porque o que vai ser vergonhoso pra mim, muitas vezes não vai ser pra você. Só que ela tem esse fator de me fazer me adequar à sociedade. Agora, quando eu sou muito vergonhosa, tanto é que eu fico antissocial. Aí eu preciso começar a trabalhar. Porque eu tô deixando essa emoção me dominar. Que nem no filme, quando uma emoção domina, que nem quando a ansiedade domina, a vergonha me dominou. Então eu preciso começar a tirar os pensamentos que eu chamo em terapia, né? Meus pacientes devem estar cansados de escutar, pensamentos irreais. Que são de que tá todo mundo olhando pra mim, tá todo mundo reparando em mim. E eu costumo brincar com meus pacientes que nós somos protagonistas da nossa própria vida. Cada um é. A gente é personagem secundário da vida do outro. Então o outro não tá preocupado com a gente. Não, e outra coisa, pode ser que alguém esteja reparando em você assim, mas é só uma pessoa. Não é o mundo inteiro, não. E não vai ser o mundo inteiro mesmo. Isso aí é um bom pensamento para desmistificar um pouco essa vergonha, né? Exatamente. E a gente começar a tirar ela do controle e colocar outros fatores no controle. Agora, qual que é a função da raiva? A raiva, ela vai vir como a nossa sensação de justiça. Tanto que a raiva, ela, de modo geral, nos acomete quando a gente sente que está sendo injustiçado. Quando sente que alguém fez algo que eu não mereço. E, às vezes, está acontecendo mesmo. E a raiva, ela serve para eu não ceder a isso. Eu não me tornar uma pessoa passiva. Porque eu não quero pessoas passivas. Pessoas passivas seguem o outro. E se esse outro está errado? Se esse outro não está fazendo uma coisa boa? Eu não quero. Então, a raiva, ela me movimenta a sair dessas situações inadequadas ou de que eu estou sofrendo alguma agressão, alguma coisa ruim e entrar no lado positivo. Olha só. Tudo é bem explicado, como você está dizendo. Parece que você tem uns 200 anos, você sabe demais. Quando acontece isso, a gente consegue entender e dá uma tranquilidade. Sim. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi também o medo. Sim, e eu gosto muito de mostrar, né, não sei nem se é um spoiler, mas a associação do medo com a ansiedade. Se perceber no filme, o medo tinha quase um olhar apaixonado para a ansiedade, porque os dois são intimamente ligados. Normalmente o medo me movimenta a ansiedade.
E porque a ansiedade, ela vem dessa preocupação com os riscos. E quem mais se preocupa com riscos? O medo. Então, eles são tinha um flerte, né? Tinha um olhar apaixonado. Ele defendeu ela durante boa parte do filme. Foi. Então, e não era à toa. É justamente por essa relação muito íntima do medo com a ansiedade. Quando o medo sai do controle, que é quando ele assume a gente costuma ficar ansioso. Aí eu entro nas fobias, né? Que aí a pessoa tem um medo muito descontrolado que entra numa crise de ansiedade. E por que o medo não tinha nariz? Aliás, a ansiedade. A ansiedade e a raiva. E a raiva, né? Não tem nariz. Os dois não têm nariz. A gente tenta sempre associar porque eles não têm essa percepção de controle. Quando a gente tá feliz, a gente tá muito feliz. Quando a gente tá com raiva, a gente tá com muita raiva. Então a gente precisa ter o controle. E a respiração é o que faz a nossa regulação. Tanto que quando a gente está ansioso, a nossa respiração fica curta. Ofegante, curta. Quando a gente está com raiva também. Então, e por que a alegria não era descalça? A alegria, ela vai trazer, ela tem alguns tópicos, né? Ela ser descalça, o cabelo dela ser azul. Porque a alegria, a gente não tem sempre. Ela não tem uma firmeza. A gente não consegue estar alegre o tempo todo, a gente não está feliz o tempo todo. Não. E a gente não tem felicidade sem tristeza também, por isso que o cabelo dela é azul. A gente não consegue, porque eu só reconheço a felicidade se eu passei por um momento triste. Eu não consigo ter essa associação da felicidade plena e contínua. Ela não existe numa pessoa saudável, pelo menos. Né? Então, a alegria ela tem muitas coisas e tem até uma parte do filme, no 2, que eu acho muito interessante, que é como a alegria quase que lutando pelo controle, que é a nossa busca pela felicidade. A gente está sempre tentando ser feliz. E aí ela está sempre tentando recuperar o nosso controle. Às vezes ela consegue, a gente tem os momentos de êxtase, de felicidade, mas nem sempre. O que eu achei interessante também é que entre todos os personagens eles têm um pouquinho de infantilidade e a alegria não. Sim. A alegria parece que já quer uma balzaquiana, umas de 30 anos. Sim, ela já é quase uma adulta, né? Ela sabe o que é melhor pra mim, ela sabe o que eu preciso. Calma, gente, não surtem, porque ela tem esse papel. A gente só vai conseguir ter a alegria se a gente tiver o equilíbrio. Então, ela tem que ser equilibrada. Tanto que no 2 é muito interessante quando ela surta. Quando foi que ela surtou? Quando eles estavam perdidos. E aí, eles não conseguiam voltar. Foi mesmo. Porque eles tinham sido presos. Isso. E aí, naquele grande momento que ela surta, mostra realmente a gente num estado muito mal, num estado muito ruim, onde a alegria ela tá muito escondida. A gente não acha ela e ela tá perdida. E aí, eventualmente, com trabalho, terapia e tudo mais, a gente consegue recuperar ela. Então, minhas queridas telespectadoras, vocês que estão vendo toda essa explicação desse filme, que eu peço mais uma vez para que vocês assistam também, não fique tão desesperado por você ter inveja, ter raiva, tédio, todas essas emoções e ficar se crucificando por elas, não. Inveja, por exemplo. Sabe? Tudo é natural, só que tudo tem que ser equilibrado. Se tem alguma disfunção aí, se alguma coisa está muito alta em você, graças a Deus temos as psicólogas para nos ajudar a entender e entrar no eixo, né? Sim. Agora, como eu disse, vai ter no final, acho que vai ter o 3, lógico. Eu também acho. Porque já deixou aquela velhinha lá. Sim. Aquela velhinha simpática com a xicrinha na mão, que são as melancolias, as recordações. Sim. E elas também fazem parte. São importantíssimas, né? A gente recordar do nosso passado, lembrar das coisas boas e das coisas ruins, porque elas servem de aprendizado. Sim. E também pra gente trazer o nosso lado sentimental à tona, né? Que ele é bom, ele não é ruim. Então, às vezes, a gente tá com saudade daquele ente querido que faleceu e a gente se culpa por ficar um pouco triste. E não, isso é normal, é esperado. Eu não posso deixar que esse sentimento me domine. Mas um momento, um dia, ficar um pouco nostálgico, né? Um pouco mais melancólico, é normal, é esperado, é saudável. Isso faz eu ser humano. Faz eu sentir. Faz, humano. Agora tem um personagem que a gente não falou, que foi o Nojo. Sim. Agora, quando você fala em nojo, você fala simplesmente, eu tenho nojo de pegar num copo que alguém bebeu água. É simplesmente isso. Sim. Mas tem outra coisa mais profunda no nojo? Tem, porque o nojo, ele, assim como as outras emoções, né, a vergonha, o tédio, ele vai servir também como regulador social. Então, às vezes eu me sinto enojado de certas coisas. Aí eu trago ele como adjetivo. Me sinto enojada de falar com alguém que, enfim, é uma pessoa ruim.
eu me torno, eu entro numa moralidade e eu entro num contexto social onde eu me afasto daquilo que é inadequado e errado. Então, às vezes, a gente se sente enojado de falar com algumas pessoas, incomodado, não quero, não gosto. Isso também é o nojo. Tá, mas se eu sentir esse nojo de não querer falar com a pessoa e não falar e me sentir culpada? Aí, a gente precisa respeitar o que a gente sente. Porque se eu me sentir enojada, eu tenho um motivo. Porque se eu não tenho um motivo, aí pode ser um problema, né? Por que eu tô sentindo isso? Mas se eu tenho um motivo para aquilo, eu preciso respeitar o que eu sinto. Porque se eu estou sentindo é importante. Se eu estou sentindo é relevante. Pode não ser pro outro, mas para mim é. Olha que só que interessante. Quais os personagens que você acredita que virá no 3? Que virão no 3, eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais, né, da nostalgia, dela aparecendo um pouco mais. Mas eu gostaria que a gente abordasse um pouco, que já vem aparecendo, mas um pouquinho a depressão. Porque aí a gente tem a depressão, né, o nosso público-alvo da depressão é dos 18 até os 26 anos de idade, é o nosso público mais incidente depressivo. Então, como eu acho que vai chegar quase pertinho disso, a gente tivesse um pouquinho desse trabalho sobre a depressão. E eu vou querer a resiliência. Vai ser importante, vai ser bom. Não é? Eu acho. Nossa, vai ser uma sucessão de filmes, mas tudo muito bem elaborado. Sim. Porque o 1 foi em 2015, agora são 9 anos depois que fizeram 2, porque deve ter passado por psiquiatras, psicólogos, cientistas, um monte de gente para fazer aquele filme. Neuropsicólogos, Isso. todo mundo trabalhando, né, dentro dessa obra para fazer uma obra fiel. E uma obra rica, que e nem ela reporta é. bem a sociedade. Muito reporta bem, né, também. Muito, muito. Né, retratou a pré-adolescência, o início da adolescência de uma forma sensacional, que é um período muito nebuloso. A gente não fala muito sobre o pré-adolescente. E ali retratou como o pré-adolescente é. E o pré-adolescente adora ter ser pertencente a um grupo. Sim. Foi o caso dela. Porque ela, gente, se você não sabe, a menina que estava sendo... todos esses sentimentos estavam dentro dela, ela era uma esportista, jogadora de hóquei. Né? E os sentimentos, todos esses sentimentos ilustram essa menina. E aí, ela tinha 2 amigas que ela abandonou as amigas para ser pertencente a um grupo mais descolado. Sim. E esse conflito mostra também no filme. Exatamente, porque para o adolescente é a transição. A gente coloca que ele começa a sair do núcleo familiar, o núcleo familiar para de ser a parte principal da vida dele e passa a ser o núcleo social, que aí vão ser os amigos. Depois, na vida adulta, ele retorna para o núcleo familiar. Não se preocupem. Mas nessa fase da adolescência, aí que muitos pais falam, nossa, parece que ele se importa mais com os amigos do que comigo. Sim, muito provavelmente ele se importa, porque é o núcleo social dele, é o núcleo principal para ele. Para ele, se eu desagradar o meu amigo, ou se eu não tiver amigos, aquilo ali é o fim do mundo. E é muito interessante isso que você falou dos pais. Não se preocupe que eles vão voltar. Mas a gente tem que pensar assim, fala assim, olha, eu criei meu filho para o mundo. Aí muitas pessoas falam, não, eu criei meu filho para mim, mas tem que ser para os dois, né? Tem que ser para o mundo sim, porque ele vai voar. Vai. E isso não tem como a gente segurar. Não tem. Uma hora ou outra ele vai sair. E aí a gente quer que eles tenham uma saída saudável. Eu quero que ele saia de uma forma adequada, que ele saia e queira voltar. Isso é importante. Ele saia e lembre da família e fale, nossa, quero voltar lá. Ou quero ir lá e falar pra minha mãe, nossa, mãe, bem que você falou, você estava certa. Que eu acho que é o maior prazer de toda mãe poder escutar isso, eventualmente. Mesmo. Eu fico desse jeito, viu? Isso, e é muito bom, porque eles realmente, quando eles vivenciam, eles veem que tudo que a gente fala e é chato, eles veem que, nossa, era verdade, né? Isso daqui acontece. Mas você passou por isso, eu passei por isso, meu neto vai passar por isso, não tem jeito, né? Todo mundo. A gente, na fase da adolescência, é uma fase muito complicada porque eles se sentem muito autossuficientes. E eles precisam ser, porque é o momento de teste.
A adolescência é um preparatório para a vida adulta. Então, eu preciso que ele teste fazer comida sozinho, ou limpar uma casa sozinho, ter amigos sozinho, sair sozinho. É um período de teste. E ele acha que ele sabe fazer tudo sozinho. Ô, Dozinha! É o Enem dos adolescentes. Sim. Gente, muito obrigada por você ter vindo, querida. Muito Espero obrigada. que você volte para nós falarmos mais sobre adolescentes, porque tem muita vozinha aí nos assistindo, porque elas assistem o programa para ajudar as filhas, as noras, né? Porque geralmente as vós ficam com os netos, né? Exatamente. Eu fui criada pela minha avó também, então as avós, as tias, todo mundo tem muita importância. Dá um beijo aí para esse povo que está assistindo você. Lá em São Paulo? Beijo. Isso, lá em São Paulo, Santos. Sua mãe? Minha avó e minha tia que estão lá de Santos me assistindo. Como é que é o nome delas? Fala ali na câmera. Ilma e Carla estão aí me assistindo. Beijo.